Mi año comenzó con muchas reuniones de las comunidades de diseñadoras donde participo. Cuando empieza el año parece que queremos repensarnos, tomar el análisis que hicimos al final del año para poder hacer errores nuevos este año. En la comunidad de diseñadoras trabajando en el sector público en Finlandia, donde somos más de 500 personas, armamos las reuniones de los jueves, sí, nos reunimos todos los jueves, pensamos los temas y también les invitades. Nos proponemos activar nuevas colaboraciones con grupos con los que antes no nos relacionábamos y también abrir la comunidad a visitas a empresas. Todo esto necesita bastante trabajo voluntario y por ahora somos solo 5 las coordinadoras activas. ¿Les resuena esto con lo que pasa en sus comunidades? Siempre me interesa el trabajo profesional que se hace por vocación y con mimo desde diferentes comunidades. Y el episodio de hoy también nos trae el trabajo de una red de investigadores y diseñadores. El invitado de hoy es Fernando Secomandi, un investigador y diseñador brasilero radicado en Holanda. Él es profesor de la Universidad de TU Delft. Fernando nos cuenta sobre su investigación en diseño de servicios, donde pone el foco en los aspectos interpersonales y en la relación de la gente con el espacio. Hablamos de relaciones de opresión y de la red Opresión y Diseño, una comunidad profesional que se reúne a leer y discutir sobre las relaciones de poder que surgen en procesos de diseño. También Fernando nos contó sobre una publicación académica donde trabaja y sus esfuerzos por tener un comité editorial diverso y representativo de varios continentes. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Eu sou Fernando Secomandi, professor assistente no departamento, na Faculdade de Engenharia do Design Industrial, Universidade Tecnológica de Delft, na Holanda. ¿Y qué estudiaste? Eu sou formado em design no Brasil, design de produto, projeto de produto e comunicação visual. Eu depois vim para a Holanda fazer mestrado na área de Strategic Product Design, design estratégico. E depois fiz doutorado também na Holanda, ambos na TU Delft, em design, doutorado em design. ¿Y qué tipo de cosas investigas? Eu, desde o meu doutorado, me concentrei na área do design de serviços. Foi o tema do meu doutorado e onde eu me especializei. A minha pesquisa sempre foi muito influenciada pela filosofia da tecnologia. Continuo com essa influência da filosofia na minha pesquisa e, nos últimos anos, me aproximando um pouco mais do campo da justiça social, do direito, construindo em cima da pesquisa que eu desenvolvi até agora. Y decime una cosa, ¿qué investigaste sobre diseño de servicios en tu doctorado? Sim, a minha pesquisa de doutorado foi bem, digamos, fundamental. Eu queria compreender melhor qual é o objeto da atividade de design de serviços. Quando projetamos serviços, o que projetamos exatamente? Já que o tema lá em 2008, quando eu comecei o doutorado, era um tema bastante novo e com carência de uma fundamentação teórica. E foi isso que eu fiz. Me concentrei em alguns estudos de casos específicos, por exemplo, tecnologias de self-tracking, né, de acompanhamento de atividades diárias para melhorar as atividades físicas, né, e sempre pensando de uma perspectiva filosófica, o que essas tecnologias fazem quando integradas em sistemas de serviço, o que elas proporcionam para os usuários, para as pessoas que entram em contato, como que elas transformam a forma como as pessoas compreendem o mundo, como elas compreendem a si próprias. ¿Y estos casos que analizaste eran casos donde vos mismo trabajaste como diseñador o eran casos de otras personas?
Não, casos de outras, empresas, outras pessoas. Desde o meu mestrado, eu me afastei um pouco da área de projeto, né, e me voltei um pouco mais para a pesquisa e sempre olhando um pouco mais para, produtos, sistemas e projetos existentes, onde eu não participei como designer, eu próprio. Depois do doutorado, eu tive um período também, quando eu estava de volta ao Brasil, trabalhando no Brasil, um período em que eu trabalhei com consultoria em design, e aí novamente me aproximei bastante da prática, na área de consultoria. Entre tus artículos vos decís que el diseño de servicios es una manera de dar forma. Y a mí me quedó picando. ¿De qué manera el diseño de servicios da forma? Sim, boa pergunta, é uma grande questão sobre a qual me debrucei no doutorado. O que eu busquei fazer no doutorado foi dar privilegiar uma tradição que eu considero uma tradição do campo do design industrial, voltada ao entendimento de que projetar é dar forma a alguma coisa. Então, eu busquei me afastar e fazer até desenvolver uma visão crítica em relação a perspectivas sobre serviços que procuravam entender e conceituar serviços como intangíveis, como coisas que são difíceis de ser definidas, porque existem de alguma forma além da dimensão material, que a gente encontra o mundo. E eu tentei no meu doutorado problematizar essa questão da materialidade nos serviços, dizendo como os serviços podem ser materialmente diversos de produtos, com os quais os designers estão mais acostumados a lidar, e mostrar que, ao mesmo tempo, essa diferente materialidade do serviço trazia novas questões interessantes para o campo, que a gente não precisaria se afastar dessa conceituação do design como uma atividade projetiva, de dar forma às coisas, para encontrar grandes perguntas a serem, elaboradas. Pero no entiendo. ¿Me das un ejemplo de cómo el servicio se materializa? Por exemplo, uma das questões que, eu descobri ao longo da pesquisa, não só eu, mas outras pessoas que estudam o campo, é que os serviços, principalmente serviços típicos, que a gente considera os casos mais típicos de serviço, são baseados em encontros presenciais entre pessoas, relações interpessoais. Pensa em serviços na área de educação, na área da saúde e etc. Quando se pensa em dar forma a esses serviços, a gente observa que não é algo que tradicionalmente designers fizeram ao longo da história, pois os designers sempre se preocuparam com outra dimensão do nosso mundo material, não tanto a dimensão das relações interpessoais. Então, uma das coisas que eu procurei compreender na minha pesquisa era como podemos pensar em dar forma quando tratamos de relações interpessoais. Qual é a dimensão dessas relações interpessoais que podem ser projetadas em certa medida? ¿Y cuáles son? Pois é, eu acredito que o que isso me levou a compreender é que a questão da nossa experiência enquanto corpos, né, físicos no espaço, era muito importante de ser entendida e que, na verdade, os serviços interpessoais também dependem de comportamentos, de atitudes, todas executadas ou, de certa forma, corporificadas nas nossas próprias ações, nossos próprios corpos. Uma os avanços que eu procurei tentar fazer era a partir da filosofia, da fenomenologia, da forma como fenomenologicamente nós podemos falar sobre, nossos corpos no mundo, a gente poderia compreender aspectos que são mais exteriorizados dos nossos corpos, nossas ações, que podem, de certa forma, ser observados como objetos de projeto, e outros aspectos que não entram nessa categoria. Para dar um exemplo concreto, independentemente de designers acharem que eles dão forma a serviço ou não, o fato é que os serviços eles incluem
aspectos, vamos dizer assim, objetificados dos corpos das pessoas. Se a gente pensar no caso óbvio do serviço já tratado de emotional labor, né, de trabalho emocional, né, por exemplo, realizado por pessoas nos serviços de saúde ou pessoas como atendentes de empresas aéreas, comissários de bordo, né, como dizemos. Existe uma tradição muito grande de como as pessoas devem se vestir, como elas devem se comportar, como elas devem sorrir ou não. De certa forma, isso já vem sendo projetado. Embora designers, independentemente de como os designers queiram pensar a situação, o fato é que sim, já vem sendo projetado. E eu queria estabelecer um diálogo com o campo do design industrial para esse tipo de situação também. Está buenísimo, o sea, como que vos te fijaste en cosas que tienen que ver con el comportamiento, con el vestirse, con los gestos, como el sonreír, para entender esa materialidad que tiene el diseño de servicios, ¿no? Y eso me lleva a otro tema que sé que estuviste investigando, que es la opresión, porque cuando, ¿no? Cuando tratamos de cuerpos en el espacio, hay muchas jerarquías y hay posiciones de poder. Y vos estuviste justamente estudiando esto de la opresión en el diseño de servicio. ¿Cómo la viste? ¿Qué es lo que hiciste para estudiar eso? Sim. Obrigado por ter trazido esse tópico ao debate, porque é realmente um tópico que eu estou me interessando muito ultimamente. E eu acho que ajuda a explicar como que eu penso a pesquisa interdisciplinar no campo do design. Como eu disse, eu me baseei muito na filosofia da tecnologia para compreender os serviços e o design de serviços, mas nesse processo, em especial pensando a questão dos relacionamentos interpessoais, compreendi também como esse aporte teórico da filosofia tinha também lacunas, e que eram difíceis de serem preenchidas quando se pensava na questão das relações interpessoais. A filosofia da tecnologia também se concentrava muito em relações entre pessoas e os objetos, não humanos, né, vamos dizer assim. Então, mais recentemente, eu procurando preencher essa lacuna, me aproximei de outra área da filosofia, que é a filosofia de Hegel, que é um filósofo que viveu muito tempo atrás, mas que desenvolveu ideias muito interessantes sobre o reconhecimento entre pessoas ou entre pessoas e instituições sociais. E ele também desenvolveu ideias sobre como, no processo de pessoas se reconhecerem entre si, reciprocamente, serem reconhecidas como seres livres, né, e que se determinam a si próprios, como que ele também teve uma contribuição muito grande para a compreensão de relações opressivas entre pessoas. E esse tipo de pensamento dele, que foi muito famosamente elaborado na Dialética do Senhor Escravo, acabou influenciando muitos outros pensadores ao longo da história, que pensaram na questão da opressão em relação entre homens e mulheres, entre colonizadores e colonizados. E então, nessa minha busca, eu também compreendi que poderia pensar a questão das relações interpessoais a partir dessa ótica da opressão, e encontrei o trabalho de outros autores que já estavam pesquisando isso, em especial Frederick van Amstel, outros colaboradores do Brasil que fundaram a rede Design e Opressão, e a partir dessa colaboração que eu estabeleci com eles, a gente começou a aprofundar a questão da opressão também nas relações de serviço. Y me explicás, perdón que vuelvo al tema, pero ¿cuál es la relación de la opresión con el diseño de servicios? Sim. Esses pesquisadores, né, Frederick e outros colegas, eles desenvolveram uma ideia que eu acho muito forte e uma grande potencial contribuição do campo do design para entendimento das relações de opressão, que é o conceito de usuarismo. A gente tem o racismo, o usuarismo seria uma forma de opressão que se estabelece e é estruturada pelo campo do design, no sentido de várias teorias, práticas desenvolvidas ao longo do tempo na área de interação humano-computador, em que estabelece uma relação vamos dizer, de contradição e disparidade entre o designer, enquanto pessoa ou instituição, e o usuário, como o designer estando numa posição de dominante na relação, podendo fazer decisões
de projeto, em benefício dele próprio ou de outras pessoas, e rebaixando, de certa forma, a outra pessoa que eventualmente usa as coisas projetadas pelo design a uma categoria reduzida de apenas usuário, não um ser humano completo, mas uma pessoa que existe apenas no sentido de ser usuária das coisas que são projetadas. Essa ideia, então, acho que trouxe, a relação de opressão para o cerne da prática do design, da teoria do design. E a gente vem trabalhando sobre isso, pensando também em relações, dentro do design de serviços, por exemplo, entre diferentes, eh, grupos que estão envolvidos numa situação de projeto. Você tem designers, às vezes trabalhando para uma empresa, você tem empregados de determinada empresa fazendo uso de coisas projetadas pelos designers, você tem usuários que interagem ou consumidores finais que interagem com esses empregados, e você tem também o que a gente chamou de meta designers, que são, de certa forma, os que dominam os meios de produção utilizados pelos designers. Vamos dizer, empregadores, e outros agentes que também, de certa forma, estabelecem o que é possível se fazer do ponto de vista do design e até estabelecem relações de dominância sobre os designers próprios. Lo que yo entiendo es que esto de entender la opresión les dio lugar a este concepto del usuarismo y realmente poner en juego cómo la categoría de usuario es una manera de estar hablando de la persona de una manera como muy superficial, ¿no? De una manera como que la estamos usando, lo estamos sintetizando en la categoría de que usa un producto y no entendiendo la complejidad del ser humano. Hasta ahí lo entiendo, pero no entiendo cómo me sirve esto para diseñar nuevos servicios. Sim, por exemplo, pensamos, a gente fez um estudo sobre, serviços tipo Uber, plataformas, né, que fornecem algum tipo de dispositivo digital para as pessoas combinarem, caronas, né, para se movimentar pela cidade. Ali a gente tem vários grupos, né, você tem, de certa forma, os donos de determinadas plataformas, vocês têm os designers que trabalham projetando esses, produtos e serviços, né, digitais, e você tem os próprios, motoristas, né, e você tem os usuários finais que se beneficiam do transporte, né. Nessas relações, tem várias, relações de poder que podem ser estruturadas a partir de como as interfaces são projetadas, as interfaces desses aplicativos digitais. Por exemplo, a gente estudou um caso da introdução de uma funcionalidade nesses aplicativos que permitiam às pessoas, por um preço um pouco mais alto, pagar por um serviço que determinava que os motoristas não se comunicariam com elas, quem pegava, né, usava o carro, não se comunicariam com elas ao longo da viagem. O sea, que yo pago para que el otro esté callado, para que esté en silencio. Exato. Então, aqui a gente tem uma relação socialmente complexa, né, porque você está, de certa forma, possibilitando a um grupo de pessoas que queiram pagar mais ou que possam pagar mais, restringir, de certa forma, uma característica bastante comum, né, nesse tipo de serviço, e diria até fundamental, né, das relações humanas, né, que é simplesmente ter um diálogo com quem está compartilhando o mesmo espaço, né, confinado durante algum período. E isso levanta, então, questões em que medida isso é uma relação essa relação em si é uma relação de opressão dos motoristas, por exemplo, em que medida o designer tem um papel nessa opressão, em possibilitar isso que antes não era possível, através do design dessa nova funcionalidade. Pero esta funcionalidad ustedes la tenían, o sea, ¿realmente la querían implementar o lo que ustedes querían es a través de pensar esta funcionalidad, pensar las dinámicas de poder? Do ponto de vista do pedagógico, né, isso foi um exercício feito num ambiente universitário, num curso de design, tanto faz, a gente poderia pensar, como
um exercício especulativo, um exercício criativo, né, de exploração das possibilidades. Nesse caso, se eu não me engano, porque isso foi desenvolvido pelo meu colaborador, né, essa atividade na universidade onde ele trabalhava. Nesse caso, eu acho que o serviço estava sendo pensado para implementação, não sei se chegou a ser implementado, mas era um caso real, ou pelo menos de uma possibilidade de ser implementado. Esta entrevista es parte de las listas Brasil y Diseño, Holanda, Diseño de Servicios, Diseño Industrial, Investigación en Diseño, Comunidades de Diseñadores, Comunicar Diseño y Filosofía y Diseño. Las listas las encuentra en nuestra página web en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. Hace varios episodios que les entrevistades traen temas de filosofía y diseño, pero no me animaba a armar la lista. Creo que se impone, así que la armé. Y por supuesto, están ahí varios episodios geniales, como el reciente con Juan Mendoza Collazos, hablando de su investigación sobre semiótica. Hay varios otros episodios sobre semiótica y estética que también los encuentran en esa lista. Espero les sirva. Pongo mucho cuidado en la clasificación de episodios en listas para que sea más fácil para ustedes encontrar lo que buscan. Pero hay infinita cantidad de temas que se tocan, entonces muchos de los temas solo los encuentran por las etiquetas. Me encantaría que alguna vez una profesional de archivos me ayude a pensar mis taxonomías de una manera más sistemática. Ahora, sigamos escuchando a Fernando, que tiene mucho más para contarnos. Como sos profesor, tenés posibilidades de hacer algunas intervenciones y ahora estás por empezar una nueva revista de diseño. ¿Querés contarnos de esta nueva revista? Claro, teria prazer em contar sobre isso. Tá me ocupando bastante tempo e bastante dedicação da minha parte, fundar esse novo periódico acadêmico chamado Designing, e é uma nova revista publicada em parceria com a Sage, a editora Sage, e o Design Research Society, é uma sociedade de pesquisa em design, já bastante consolidada no campo, e dá um pouco da trajetória, né? Eu tenho uma atuação na parte editorial também já longa e bastante importante para minha atuação profissional. Desde 2021, desde antes organizando números especiais para periódicos acadêmicos, e em 2001, a partir de 2001, trabalhando como editor num periódico Design Studies, que na época, continua sendo publicado pela Elsevier, que é outra editora, e mais recentemente fundando esse novo periódico. ¿Y por qué vale la pena hacer un nuevo periódico, un nuevo journal de diseño? Sim, especificamente a oportunidade surgiu de uma situação triste, eu acho, para o nosso campo da pesquisa em design, pois o periódico Design Studies, apesar do sucesso que ele tinha, a editora resolveu intervir de uma forma muito drástica, mudando o editor-chefe, instituindo uma nova editora-chefe, sem consulta ao resto do corpo editorial, para tentar aumentar o número de artigos publicados por ano, com uma estratégia que o corpo editorial não concordava, achava que não levaria ao aumento da qualidade da produção, enfim. E por causa dessa intervenção muito drástica, todo o corpo editorial, ou praticamente todo o corpo editorial, se afastou do periódico e resolveu, então, junto com o Design Research Society, fundar um novo periódico para continuar e, de certa forma, melhorar o trabalho que vinha sendo feito antes.
¿Y qué cosas van a mejorar? O sea, ¿qué cosas son diferentes? Porque bueno, ¿no? Tener una editorial, estás diseñando la curaduría, cómo se eligen los temas, cómo se eligen a los que escriben, cuántos hay formatos diferentes, porque sabemos que hay algunas revistas académicas que están explorando en formatos híbridos con gente haciendo podcast, por ejemplo. Entonces, a mí me interesan, ¿cuál es la exploración de esta nueva revista? Sim. A exploração, talvez o mais importante, houve um certo alargamento do escopo da revista, no sentido de tentar integrar um pouco mais de abordagens, perspectivas e práticas um pouco mais diversas do que era antes, na revista antiga. A gente mudou os formatos de contribuição, tem formatos, um pouco, tem mais opções de formatos mais orientados para perspectivas pessoais ou comentários críticos, além de, a pesquisa, artigos de pesquisa original. Eu acho que o mais fundamental, e essa é a área que eu queria enfatizar aqui, foi uma percepção muito forte por parte do corpo editorial, da necessidade de diversificação, de maior representatividade global na pesquisa em design. Esse eu acho que é um assunto que interessa muito ao público desse podcast também. A gente percebeu, não só a gente, né, mas o campo como um todo está cada vez mais, ciente de como a pesquisa em design é muito pautada por interesses, pesquisas e instituições normalmente, eh, de maior prestígios, de maiores recursos financeiros, localizadas no que a gente poderia dizer o norte global, né, na Europa, principalmente o norte da Europa, Estados Unidos, Austrália e outros países assim. Y esta revista, por ejemplo, va a ser multilingüe, porque una de las principales, ¿no? Si uno quiere hacer algo diverso, supongo que va a tener que también aceptar trabajos en diferentes idiomas. Por enquanto, não. É um assunto que a gente discutiu como parte da nova proposta. Não chegamos a propor publicar em outras línguas, mas não quer dizer que isso não poderá ser feito no futuro. Na verdade, o que a gente compreendeu nesse processo é que, por exemplo, precisamos aprender muito, né, inclusive com o que é feito em outros locais, com o que é feito em outros no sul global, inclusive, né. Eu sou um pesquisador que tenho uma trajetória no Brasil, né, trabalhei também com design, além de ter estudado, trabalhei em instituições brasileiras, 2 universidades diferentes, e vi muitas coisas feitas na América Latina, por exemplo, em relação a publicações em outras línguas ou privilegiar outros tipos de culturas linguísticas, que eu acho que podem ser trazidas para, esse novo periódico, por exemplo. Agora, isso é tudo um processo. Isso que eu acho que é importante de comentar, né. É um processo que nunca está acabado e que a gente deve sempre continuar lutando por esses tipos de avanços, né, que a gente acha importantes. Y lograron abrir el comité editorial de tal manera que haya representantes de todos los continentes, por ejemplo. Sim, em certa medida, o que houve, a gente como a gente fundou um novo periódico a partir dessa situação traumática que todo o corpo editorial abandonou outra revista, a gente de certa forma precisava manter o comprometimento com as pessoas que decidiram abandonar e fundar uma nova revista. Esse corpo editorial que veio não era tão diverso. No processo, houve um incremento da diversidade do corpo editorial, mas assim que nós começamos a negociação com as editoras, também percebemos que, por um lado, era bom ter o corpo editorial do outro periódico, porque a gente trazia uma experiência de coordenar e podia mais facilmente negociar com eles essa transição para a fundação de um novo periódico, mas ao mesmo tempo também deveríamos expandir ainda mais. Então, nós abrimos uma chamada para dois novos membros, de editor, 2 novos editores ou editoras seniores, né, para integrar o corpo editorial. E recebemos muitas candidaturas, muitas pessoas interessadas e estamos nos processo agora de fazer uma avaliação para trazer novos membros.
Perfecto. ¿Y cómo se llama la revista? Designing. Designing. ¿Y cuándo va a salir? Já está lançada, foi lançada, se eu não me engano, em julho ou agosto, pelas nossas, redes sociais da Design Research Society ou da SAGE, só pode ser encontrada. O novo número, desculpe, o primeiro número ainda não foi lançado, nós temos por enquanto só um editorial escrito pelo editor-chefe para anunciar o lançamento da revista. O primeiro número possivelmente sairá em dezembro, e estamos já recebendo vários artigos e tem muitos artigos sendo processados no momento. Y supongo que tienen alguna agenda de cuáles van a ser los dossiers o los nuevos temas que quieren tocar próximamente. ¿Tenemos alguna primicia? Ah, sim. Eu acredito no ano que vem nós teremos a conferência, bianual da Bienal do Design, da Design Research Society, né, DRS, e acredito que possivelmente alguns artigos virão de lá ou algum número especial. Nós estamos especialmente interessados em estabelecer um diálogo com contribuidores, né, do mundo todo. Então, enfim, acho que não tem nada para falar sobre de especial que vai acontecer, apenas o lançamento do primeiro número, mas, queria também chamar as pessoas para participarem do diálogo. A gente quer ter um periódico que tenha um diálogo frequente, mais aberto, com a comunidade global de pesquisadores em design. E eu, especificamente, também sendo bastante interessado pessoalmente na questão da diversificação da pesquisa em design e da representatividade global, queria chamar essas pessoas para demandarem da gente, para buscarem melhorar o periódico, dizer onde nós estamos errando, como nós podemos melhorar e se propor a ajudarmos também, nos ajudar. Perfecto. Una pregunta más antes que vayamos a las preguntas del final. Vos hablas de la desobediencia del diseño. ¿A vos te parece que el diseño es desobediente? Sim, eu não é um tema sobre o qual tenha escrito, eu tenho um comentário sobre um livro do Guy Bonzippi, um livro que foi, na verdade, um apanhado de artigos, trabalhos produzidos ao longo da vida dele, pela primeira vez traduzidos para o inglês, muitos dos textos. E eu escrevi uma resenha, né, book review, desse livro que é A Desobediência do Design. Porém, eu acho que é um conceito muito interessante e dialoga com o que a gente estava falando sobre opressão dentro do design, né. Então, de certa forma, a desobediência é necessária para a gente poder, se livrar, né, como um passo possível para se livrar de relações opressivas. ¿Pero tenemos que celebrar las relaciones opresivas? Algo no me suena. Nos livrar, Ah, librarnos. Ok, livrar-nos. ok, entendí mal, muy bien, menos mal. Ok, pero ¿a qué es lo que le tenemos que ser desobedientes? Eu diria a qualquer forma de opressão, né, e ao mesmo tempo a todas as formas de opressão, né. Temos que, eu acho especificamente como designers, pensar no que projetamos, como que pode estar reforçando ou podem possivelmente desafiar, estruturas de opressão existentes. E além disso, retornando ao assunto do usuarismo, como que a própria prática do design pode carregar em si um tipo específico de opressão, que é aquela opressão de se pensar as pessoas como simplesmente usuários, pessoas que fundamentalmente são usuárias, pois não poderiam nunca ser designers, né? E nos pormos num patamar superior ou numa relação de assimetria muito forte em relação às outras pessoas. Esse seria um tipo de opressão importante para sempre, desafiarmos. Bárbaro, ¿qué nos recomendás leer? Bueno, supongo que Designing, obviamente, la revista. ¿Hay alguna otra cosa más? Leer, mirar, escuchar. Sim, que eu recomendo, eu acho que dentro dessa área de design, a relação e a interseção entre design e justiça social, tem muitos trabalhos, sendo produzidos,
Certamente o livro Design Justice, da Sasha Costanza Shock, é um livro bastante conhecido, muito importante para motivar maior atenção para o tema da justiça social, das opressões baseadas em gênero e etc. Então, e eu acho que há vários outros livros também. Na minha pesquisa, como eu disse, eu venho me aprofundando no estudo do Hegel, que é um filósofo de muita densidade e requer também um estudo mais alargado e mais cuidadoso ao longo do tempo, para tentar entender melhor relações de reconhecimento mútuo, reconhecimento recíproco entre as pessoas e como eu posso trazer isso para se pensar o design. E outras coisas que eu gosto de acompanhar e que eu acho interessante também, mais indiretamente relacionadas a esse assunto. Muy bien. ¿Y en el futuro? ¿Hacia dónde querés que vaya tu práctica profesional? Pois, vou colocar num futuro próximo. Acho difícil sempre imaginar um futuro muito distante, mas eu diria que a consolidação contribuir para a consolidação desse novo periódico, o Designing, que ele se torne um periódico de sucesso, assim como era o periódico que a gente, trabalhava antes e ajudou, contribuiu para desenvolvimento no passado. Um periódico, como eu disse, com um amplo espaço para diálogo com a comunidade global da pesquisa em design. E especificamente eu gostaria que no futuro próximo, em razão dos meus esforços e do resto do corpo editorial, a gente consiga de fato ver mudanças concretas na representatividade, de publicações acadêmicas no campo do design, maior representatividade global. Então isso eu diria que se a gente conseguir dentro de alguns anos ver uma mudança, contribuir para uma mudança objetiva, isso seria um grande avanço. Eso con respecto a tu proyecto editorial. ¿Hay otros proyectos? Sim, eu continuo trabalhando com bastante foco nessa relação interdisciplinar, da pesquisa interdisciplinar entre design e filosofia, e eu acredito que, ultimamente, filósofos cada vez mais se interessaram pelo design, e houve avanços decorrentes desse interesse de filósofos pelo design. Muitos designers também são interessados pela filosofia, e eu gostaria, estou acabando de terminar um livro que vai estar disponível no ano que vem, 2016, 2026, desculpa, sobre essas interseções entre a filosofia da tecnologia e o design. Eu vejo ainda um influxo muito grande de ideias da filosofia para o campo do design, e eu gostaria de ver um pouco mais do campo do design para a filosofia. Então, se num futuro a gente conseguir, como pesquisadores em design, reforçar a importância da pesquisa em design no campo da filosofia, como que podemos ajudar a compreender a própria filosofia, a ajudar a pensar em novas abordagens e novos conceitos, de uma perspectiva do design, isso seria um avanço também muito grande e traria um maior equilíbrio, acho, entre os dois campos. Muy bien. Muchas gracias por la entrevista. Fernando nos dice que la desobediencia es necesaria para librarnos de las formas opresivas y que tenemos que ser desobedientes a las formas de opresión. Creo que hacer el podcast para comunicar, entre otras cosas, investigación en diseño, ya es una forma de desobediencia, porque en la academia lo que más se valora es la comunicación escrita. Lo puedo hacer porque estoy fuera, no trabajo para una universidad y no tengo que contar mi número de publicaciones. Y ser desobedientes es más fácil desde el privilegio de poder decir que no a algunas formas de dominación. No todas podemos, eso está muy claro, pero entender el espacio donde sí podemos actuar, eso es parte de diseñar. También ser desobedientes es nuestra práctica como diseñadoras, tiene algunas consecuencias. Por momentos las aliadas son marginales y las posibilidades de colaboración limitadas a otros desobedientes. A veces está bien porque estamos acompañadas por colegas más audaces y con los que compartimos valores. A veces es más solitario el asunto. ¿Cómo es para ustedes? ¿Qué consideran desobediente en su manera de diseñar?
Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto es Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.